Nós vamos falar de política externa brasileira, os nossos convidados. Eu vou fazer um preâmbulo aqui sobre a conjuntura internacional, porque nós vamos falar do Brasil na conjuntura mundial, nessa conjuntura que nós temos. E aí a política externa brasileira nessa conjuntura. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: essencialmente, tem dois cenários aí se formando a partir da eleição de Trump, a partir do desfecho da guerra na Ucrânia, que nós temos, que está se desenhando, né? E da posição da China e do possível ressurgimento da Europa, que se ensaia. Veja, a Alemanha, esse é a grande novidade do tabuleiro, podemos dizer assim, é a volta da Europa, a volta da Alemanha, a volta da Europa como um ator soberano nas relações internacionais. Qual foi a jogada dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria? E no pós-Segunda Guerra Mundial? No pós-Segunda Guerra Mundial e reafirmada no pós-Guerra Fria. Os Estados Unidos construíram sua hegemonia de que maneira? Eles construíram sua hegemonia da seguinte maneira: os seus competidores e rivais econômicos nunca foram rivais hegemônicos. Porque eram competidores econômicos, mas não eram competidores militares e nem políticos, que eram o Japão e a Alemanha. Então, os Estados Unidos destroem a Alemanha e o Japão na Segunda Guerra Mundial. Claro, a Alemanha foi destruída pelos soviéticos, principalmente. Mas destroem a Europa, destroem a Europa fascista, nazifascista, a Itália, a Alemanha, o Japão com Hiroshima e Nagasaki. Depois se reconstrói esses países. A Europa com o Plano Marshall, a Alemanha que estava destruída, levantada com o Plano Marshall, e o Japão é reconstruído. Depois de Hiroshima e Nagasaki, veja, o Japão é reconstruído com ajuda americana, né, com um incentivo norte-americano. Mas os Estados Unidos proíbem esses países de terem soberania nuclear e de se desenvolverem militarmente. Nenhum dos dois podem ter, enfim, exércitos expressivos, né, forças militares expressivas, e nem soberania nuclear. Portanto, se tornam, nos anos 70, 80, grandes competidores econômicos. O Japão, nos anos 80, né, as pessoas diziam: olha, é melhor aprender japonês, os carros japoneses, né? Existia uma coisa que chamava videocassete, Toshiba, né? A tecnologia japonesa, a Alemanha com a economia pujante, mas não eram ameaças hegemônicas. E depois da vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria e do fim da era bipolar, os Estados Unidos dão um jeito de desacelerar as duas economias. O Japão, com a chamada Endaka, que consistia basicamente na valorização da moeda japonesa, o iene. A economia japonesa se desenvolveu numa moeda super desvalorizada e numa indústria de exportação. O Japão é uma ilha, certo? Os Estados Unidos obrigam, pelo poder do porrete, por isso que a geopolítica é tão importante, pelo poder das armas, né, pelo poder do porrete, obrigam o Japão a valorizar a moeda, essa política foi conhecida como Endaka, numa reunião, né, no Plaza Hotel, e obrigam eles a abrirem a sua economia. Certo? No começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Resultado: o Japão ficou 25 anos sem crescer, andando de lado. Os Estados Unidos tentaram fazer isso com os chineses agora. Sabe qual foi a resposta do Xi Jinping? Nós não vamos para o Plaza Hotel, certo? Porque a China é outra história. Nós não vamos para o Plaza Hotel. E, ao mesmo tempo, a hegemonia americana foi construída nesse período de forma que quem era o desafio político e militar, a União Soviética, não era um desafio econômico. Por quê? Porque a União Soviética
não é uma economia de mercado, não conseguia, não era uma sociedade capitalista, não conseguia desafiar os Estados Unidos economicamente. Então, quem era um desafio militar e econômico, que era a União Soviética, não era um desafio hegemônico, porque não era um desafio econômico. Quem era o desafio econômico, que era Japão e Alemanha, não era o desafio militar. Os Estados Unidos vencem a Guerra Fria, ao desmantelamento da União Soviética, a queda do Muro de Berlim. A Rússia, nos anos 90, passa pela humilhação dos anos Yeltsin, a doutrina do choque, é a década de humilhação russa. E os Estados Unidos saem de uma hegemonia construída para um poder global, que é o fim da história dos anos 90, que o Fukuyama vai dizer, o Nai vai chamar, né, vai dizer, desde o Império Romano, nunca uma nação se elevou tão acima das demais. Os caras vão para o Império Romano, não tem Inglaterra vitoriana, tá certo? Não tem Napoleão, os caras vão para Roma. O pessoal começa a delirar com Roma de novo. Porque sai aquele Gladiador, né, aqueles filmes, bibliografias, ilustrações, enfim. É a nova Roma, é a Pax Americana. Houve a Pax Romana, agora é a Pax Americana. O jogo muda. Entre o século XXI, o primeiro quartel do século XXI, em 24, 25 anos, a reconstrução russa, que agora se consolida com essa vitória na Ucrânia, e a consolidação da China, que cresce desde os anos 80, que é um desafio político, econômico, militar, em todas as áreas. Militar porque tem a soberania nuclear. Claro que o poder militar dos Estados Unidos é incontrastável. Mas é um desafio. É um desafio de fato hegemônico. Se coloca como um desafio hegemônico. E a Europa, que agora tenta se desvencilhar, o que não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, e se colocar como um novo ator nesse jogo. Independente, autônomo dos Estados Unidos. A Alemanha, pela primeira vez, desvinculou a obrigatoriedade do seu orçamento militar. Tinha um limite, um teto. Podia gastar 1% do PIB em orçamento militar. Isso foi anulado. A Alemanha pode investir agora, militarmente, de maneira desmensurada, ilimitada. Isso é uma novidade. Segundo, a Alemanha anunciou agora, essa semana, um pacote de 18 bilhões de euros para gastos em infraestrutura e defesa. É a indústria de guerra alemã, que já voltou desde 2022, desde o começo da guerra na Ucrânia, mas que agora ganha corpo em massa, e mais, é a volta da infraestrutura, do investimento em infraestrutura, dos gastos públicos. Ou seja, é a morte, é o sepultamento da política de austericídio implementada pela senhora Merkel, a louvada senhora Merkel, e por todos os outros chanceleres, primeiros ministros que a sucederam, inclusive o Olaf Scholz, da social-democracia de centro-esquerda, está sepultado. A Alemanha, que é o símbolo, que é o signo do fiscalismo das contas públicas, do déficit zero, o debate mais atrasado do mundo, que é uma espada de Damocles no pescoço aqui da Fazenda no Brasil e do Banco Central. A Alemanha está sepultando agora, essa semana. Essa é a grande novidade. Essa é a grande... Se isso se consolida, se nós temos uma Europa, pela primeira vez desde 1945, soberana militarmente, autônoma dos Estados Unidos, e com um projeto
soberano. Nós temos uma nova explosão expansiva no sistema, onde nós temos 4 atores, grandes atores globais. Claro, não do mesmo tamanho, não com a mesma força, mas 4 grandes projetos nacionais. No caso do europeu, é pan-nacional, mas é um projeto regional. Mais, obviamente, o projeto do poder global americano, o projeto chinês, que vai desde as rotas das sedas, que envolvem 150 países do sistema mundo, mais os próprios BRICS, a Organização para a Cooperação de Xangai, o envolvimento do Sul global, mas, obviamente, o projeto do Putin, que reconstruiu a Rússia em um quarto de século. A Rússia que foi destruída nos anos 90. Então, esse é o cenário em que o Brasil olha, abre a fresta da janela e diz: aonde nós vamos nos inserir aqui? Aonde nós vamos colocar os nossos interesses nacionais? Aonde nós vamos nos encaixar? Aonde nós vamos ter um mínimo de voz? É nesse espaço que nós temos que tatear e entender o nosso lugar.